Oi pessoal, nosso programa hoje está aqui fazendo parte da minha caminhada diária, né? No meio da minha mudança de casa, que vocês vão acompanhar aí nos stories. Mas eu queria falar hoje sobre como é que você pode improvisar conforme sua vida avança, né? Quando o cérebro ele fica mais silencioso, algumas coisas notáveis podem acontecer. E é a hora de efetivamente ir com o flow dele. Aquela sensação de estar in the zone, como dizem os atletas, né, em estado de pico, que é chamada normalmente de estado de flow, né? Quando alguém está num estado de flow, tudo ganha uma dimensão muito diferente. Tempo e espaço parecem mudar muito, mais rápido, mais devagar o tempo. O espaço tem cores específicas, como a gente tem alguns depoimentos, eu mesmo vejo algumas, sem tomar nada, hein? Olha, você já foi a um show e viu algum músico ou um rapper começar a improvisar? Então, jam session, né, jazz é muito comum. Muitas vezes o que acontece é fácil e parece ser mágico, né? Poucas pessoas podem fazer freestyle como o Kendrick Lamar, o Notorious Big, B.I.G., ou improvisar, né, como os grandes, maravilhosos nomes do jazz faziam nas jam sessions, como o Herbie Hancock, o Miles Davis, Chet Baker, enfim. O dia, ele vai normalmente passando e você pode ter oportunidades onde isso possa acontecer. Eu estou agora no meio de uma caminhada que deu uma pirada aqui com o visual, eu fiquei uns 5 minutos sem pensar em nada, deu uma viajada, né? E aí resolvi gravar esse vídeo, né? O que acontece no cérebro durante esses momentos mágicos ou geniais, né? Que vem um monte de coisa, né? Insights e tal. Nos últimos anos, a gente vem acompanhando vários estudos de neurociência que vem examinando aquilo que acontece no cérebro quando, por exemplo, os músicos de jazz e os rappers, eles improvisam, eles fazem a jam session e tal, né? E esses estudos que têm sido feitos, eles fornecem uma pista para a gente entender o que está acontecendo de uma maneira mais geral nos cérebros das pessoas enquanto elas estão sendo criativas, né? Porque criatividade é uma função do flow e também gera o flow. Alguns tipos de criatividade, por exemplo, como resolver problemas difíceis de matemática ou inventar uma nova maneira de contornar um engarrafamento sem Waze, eles exigem deliberação, concentração. Outros tipos, como uma expressão artística, por exemplo, eles parecem depender de partes do cérebro que se tornam mais silenciosas do que o normal e outras que se acendem, né? Eu, por exemplo, fotografo, então eu sinto isso acontecer. Quando a gente está improvisando, ou os músicos, né, especificamente estão improvisando, parte-chave do cérebro deles parecem estar muito quietas. Isso foi medido, inclusive. Tem um estudo bastante longo de um dos alunos do professor Mihai Csikszentmihalyi, que é o Keith Sawyer, que fala sobre isso. Tem duas redes no cérebro principais, né, que são silenciosas ou desativadas durante o improviso ou o flow, né, que é a rede neural padrão, Default Mode Network, e o córtex pré-frontal dorsolateral. Já falei várias vezes sobre esse fenômeno, que é o fenômeno da hipofrontalidade transitória ou temporária, né? O primeiro Default Mode Network, né, ou a rede neural padrão, ele compreende um grupo de áreas do cérebro que geralmente estão ativas quando você está sonhando acordado, devaneando, né? É aquilo que a gente chama de sistema padrão do cérebro, né? Ou piloto automático também. Enquanto você está sonhando acordado, geralmente você está pensando em você mesmo, né? Revivendo alguns momentos passados, imaginando alguns momentos futuros, pensando em como é que você sente ou no momento ou como você se sentiu, né? Enquanto isso, o córtex pré-frontal ele está envolvido na função executiva, né? Ele atua como um centro de controle que ajuda no planejamento, no automonitoramento, na antecipação, na previsão, na racionalização consciente de tudo que você está fazendo. Para ser realmente criativo, você precisa evitar criticar e controlar as suas ações. Então, em vez disso, se desapega, se deixa levar pelo momento, né? Sem julgamento, sem ter aspectos racionais e críticos. Isso acontece até de forma natural quando você está no flow. À primeira vista é intrigante, né? Que essa rede neural padrão e o córtex pré-frontal eles sejam silenciosos quando você está sendo criativo, né? Criatividade é o tipo de comportamento que parece exigir assim aquele foco intenso em você mesmo
planejando e monitorando todas as ações. Pois é, mas talvez não, tá? Pesquisas têm mostrado que o cérebro ele se desliga quando funções são inibidas, né, durante esses momentos criativos. Ele começa a se desligar, aquilo que eu falo da hipofrontalidade. Então parece que para ser realmente criativo, você precisa controlar as suas ações. E em vez disso, você se deixa levar para entrar num momento, né, independentemente de qualquer erro, enfim, né? Então, quando você passa a controlar, você já está fora desse momento do flow, dessa onda de criatividade. Embora existam muitas áreas do cérebro que ficam quietas, né, silenciosas durante a improvisação, várias áreas-chave também são extremamente ativas, né? Estão muito ativas. Os músicos de jazz e os rappers de improviso, eles praticam por tantas horas, né, tanto tempo, que as técnicas e as habilidades que eles precisam para se apresentar com sucesso se tornam quase que automáticas e já fazem isso assim naturalmente. Essa experiência ela se reflete no seu cérebro, né, no cérebro deles, né, quando eles improvisam. É a experiência que você pode viver também. Duas áreas estão sendo consistentemente ativas quando esses músicos ou rappers estão em ação, né, que são as áreas pré-motoras e as áreas de linguagem. As áreas pré-motoras, elas são as partes no nosso cérebro que preparam e coordenam os nossos movimentos. E as áreas de linguagem, elas atuam durante a criatividade artística e são responsáveis tanto pela compreensão quanto pela produção da linguagem. Um processo que é neural e que parece ser crítico para a comunicação espontânea acontecer por meio da música, por exemplo. Seja a linguagem falada realmente, né, usada na hora da música, ou não falada, seja apenas a melodia, né? Essa constatação é consistente com o processo artístico, onde um elemento chave da performance musical, do rap, enfim, é a comunicação, na medida em que os artistas tentam expressar uma ideia, uma emoção ao seu público. Então você imagina que no rap isso acontece quando estão lá dois improvisando um contra o outro, que nem o nosso cordel, né, também, a nossa música de improviso, né, lá do Nordeste. E, por exemplo, quando é melodia de uma jam session do jazz, que quando você for pensar numa nota que você vai tocar depois que o outro músico jogou a bola para você, você vai sair do flow porque você vai ter que pensar. E nesse momento o teu córtex pré-frontal está desativado ou muito pouco ativo, né? Por isso que você sai do circuito. Bom, os padrões de ativação em áreas pré-motoras e áreas de linguagem, eles sugerem que os músicos e os rappers podem conectar muitos padrões de ação ensaiados, né? Que eles podem ensaiar isso para se comunicar de maneiras criativas por meio da arte deles. Juntando essa história toda, né, a gente pode pensar no flow como algo que é presente, é universal, que todo mundo pode acessar independente da situação, né? Pensa naquele momento que você estava tão concentrado numa atividade que você perdeu a noção do tempo. O que o seu cérebro está experimentando quando você entra nessa zona, né, nesse momento, é semelhante àquilo que acontece no cérebro dos cantores de rap, né, dos rappers ou dos músicos de jazz quando eles entram naquele ritmo de improviso no palco se apresentando, né? Essa sensação de estar no pico ou na zona ou no flow, ela é aquilo que a gente vem falando desde que criamos o Projeto Flow, esse estado ampliado de consciência. Quando alguém está em estado de flow, tudo começa a clicar, né? Vai colapsando de forma perfeita. A atividade pode começar a aparecer sem nenhum esforço, né? Não tem esforço, não dá trabalho. A pessoa até esquece ou não percebe, né, que o tempo está passando e aquilo está acontecendo. Se ela parar para pensar, nossa, estou no flow, ela já saiu. Esse é o paradoxo do flow. Bom, o estado de flow, ele não acontece só durante apresentações musicais, que eu falei hoje, é claro, né? A prática de esportes, videogames, escrita, leitura, programação de computadores, o pessoal de desenvolvimento de código é flow total, né? Artes, pintura, fotografia, como eu muitas vezes experimento, e muitas outras atividades podem levar a esses estados de flow. E
todas essas atividades requerem treinamento. Para quê? Para ganhar experiência. Você não pode entrar em flow com uma coisa que você nunca fez. E depois de aperfeiçoar uma habilidade difícil de dominar, você pode ter um melhor desempenho quando você começa a sentir o flow. Ou seja, quando as partes do seu cérebro que criticam, racionalizam e tal, elas são silenciadas. Essa desativação, né, que é vista no cérebro dessa turma do improviso, do músico de jazz, do rapper, enfim, quando eles estão performando, parece ser um tipo de assinatura neural do estado de flow. Desliga, né, o monitor. Aquela coisa parece fluir de total forma realmente improvisada. A criatividade, ela é uma habilidade complexa e multifacetada, claro, né? E apoiada por muitas redes cerebrais sobrepostas. Nem todos os tipos de criatividade exigem que o seu cérebro entre num estado de flow, é claro. No entanto, os estados de flow podem ser cruciais para entrar em uma groove, né? num momento, aquela coisa legal, surfar aquela onda, por exemplo, durante uma apresentação musical, durante uma palestra, durante um esporte que você pratique, um hobby, né? Demora muito tempo e muito trabalho para se tornar um especialista em qualquer coisa, né? Lembra do que o Malcolm Gladwell falava no Outliers, das 10.000 horas, se bem que o flow diminui isso pela metade, se é verdade o estudo da McKinsey que fala de 500% de aumento de desempenho. Mas isso é outro papo para outro vídeo, né? Desligar partes do seu cérebro não é a chave para ser o próximo Charlie Parker, tá? Você gosta de jazz, eu gosto também e tal, mas a gente não é assim que a gente vai chegar a ser um gênio do jazz. Até que você se torne um especialista, pode ser melhor simplesmente sustentar seu foco, manter seu foco. Mas quando chegar o seu momento, é como fala o Eminem, né? É melhor você se perder na música. E para se perder na música, você tem que saber como é que você está, como é que são os processos, os passos, o passo a passo para entrar no estado de flow. E para isso, eu vou falar para você que o foco é fundamental. Se você não constrói foco e concentração, o flow não é ativado, porque o flow segue o foco. É isso. E vamos seguir no nosso flow, na minha caminhada, vou prosseguir e continuarei aqui tentando ativar meu flow aqui também durante essa caminhadinha, tá bom? Boa semana, que o flow esteja com você. Até breve.